E aí, pessoal do terceiro, olha aí. Agora eu vou dar para você a alegria de vez em quando ver a minha cara, tá? Mas ao mesmo tempo que eu te dou esse privilégio de você ver minha cara, ok? Eu tenho que te pedir desculpa, porque eu ia na escola gravar e lá é melhor, lá tem luz, a câmera é melhor, né? E não deu. E sobrou para eu gravar no celular de improviso. O aplicativo eu nem sabia que tinha esse quadradinho, tá? Então eu estou um pouco acabado, mas não ligue, não ligue, tá? Eu estou em isolamento, tá? Eu estou em quarentena, não liguem, eu estou na minha mansão, graças a Deus eu tenho piscinas, eu tenho spa aqui, então isso não é a minha preocupação. A minha preocupação é que infelizmente não vai ser bom aí a tecnologia, mas eu vou tentar chegar até vocês aqui nessa aula que eu preparei, né? Eu não tinha essas tecnologias, eu gosto de calor humano, eu gosto de gente, eu gosto de confusão, eu gosto de pessoa, é isso que eu gosto, tá? Mas infelizmente não dá. Vamos continuar então? Ó, antes de começar a nossa aula, eu falei de mineração, lembra? Mineração. Essa aula, então, a gente vai ser de uma história da arte, tá? Isso é quase uma história da arte. A gente vai ficar olhando a igreja, tá certo? Então fique tranquilo aí, tá? O Dória mudou o feriado, mas a gente vai ter aula. Então eu fiz uma aula bacana, tranquila para você, para não pesar você. Olha que professor bom, para não pesar. Então, o que a gente vai analisar? Obras do barroco, eu não vou falar nem mineiro, barroco brasileiro, tá? Vamos começar a nossa aula 4, barroco brasileiro? Ó, seguinte, o barroco brasileiro, mudar o slide, olha lá, barroco brasileiro, você tem que lembrar a primeira coisa, o barroco não nasce no Brasil. Você lembra na aula do primeiro ensino médio, hein? Primeiro ensino médio, quando eu falei de barroco. Barroco nasce na Europa, na Itália. Barroco significava pérola irregular. Ele nasce para se contrapor ao neoclássico, né? Perdão, para se contrapor ao renascimento, ao clássico, né? Por que pérola irregular? Porque a pérola é certinha. O barroco, quais são as características do barroco? Lembram? Giro, movimento, drama, teatralidade, emoção. Lembra nas artes plásticas que a gente viu isso? Vocês não lembram? Pesquisem, pesquisem, tá certo? Olha, por exemplo, aí essas igrejas. Vocês acham que essas igrejas são barrocas brasileiras? Não, são barrocas europeias, lá em Roma, né? Então a gente vê o movimento, a decoração, o dourado, né? As ondas, lá, as volutas, lembra dessas coisas? É isso, e isso chega ao Brasil um pouco atrasado, né? Chega no Brasil um pouco atrasado, lembrando que o Brasil é parte do Império Ultramarino Português. Então os desdobramentos que acontecem em Portugal chegam na colônia. Tá? Aí você tem no século XVII, né, a primeira poesia, então começa na poesia primeiro, depois você vê lá que sou professor de literatura, começa na poesia primeiro e depois se espalha e vai aí chegar na arquitetura, na escultura, chega aqui com os jesuítas, olha, jesuítas, lembra da aula dos jesuítas, aquela aula maravilhosa que eu passei para vocês? Aquela aula maravilhosa dos jesuítas, chega lá, lembra que eu falei que o Antônio Vieira era barroco no diálogo, na forma de convencimento? Então, aí chega na colônia esse barroco. Chega, por exemplo, com o jesuíta, além dos textos, né, a liturgia, a música litúrgica, é aí barroco. E depois vai para outros tipos de artes plásticas. Então você vai ter o barroco em várias regiões da colônia, no litoral, no interior, tá? Não só em Minas, né? Porque a gente pensa em barroco, a gente pensa em barroco mineiro, não vai ter só em Minas, vai se desenvolver em outras. E quanto mais rica essa área, mais rico será o barroco mineiro. Oh, perdão, barroco, né? Não interessa. E quanto mais pobre vai ser a área, mais simples será o barroco. E o barroco vai em prédios particulares, em prédios públicos e principalmente as igrejas. Por quê? O barroco na Europa nasce na Contra-Reforma.
né? Aquelas medidas católicas para combater a reforma religiosa, lembra disso? E na Europa, quem vai adaptar esse barroco? A igreja, óbvio, e os nobres. Né? Lembra aqueles palácios barrocos? Tá? Se depois você não lembra, pesquisa aí. Mas a gente vai estudar esse ano também. Aqui no Brasil você não tem nobreza, cara. Aqui é uma ilha esquecida por Deus, não é verdade? Então, você não tem nobreza. Quando o cara tem dinheiro, se ele tiver, né? Então, as irmandades católicas, a igreja vai tomar conta da parada. Por isso que a maioria do barroco você encontra em igreja, aqui no país. Tá certo? Então, ela é mais desenvolvida no campo religioso. Beleza? Então, vamos ver alguns barrocos. Sabe o que eu tô gravando? Em casa. Tá muito barulho, tô com medo de acontecer alguma coisa. Tá? Vamos ver aqui. Olha aí, eu estou em Pernambuco, Igreja de Nossa Senhora das Neves, Olinda. Isso aí ela foi construída depois da expulsão dos holandeses. Então, você já tem uma igreja e você vai reconstruir em cima dela. Olha lá, você já vê traços do barroco, do momento. Então, veja as características e comece a analisar as igrejas que eu passar aqui para a aula ficar levinha. Olinda. Oh, professor Olinda, o que tinha em Olinda? É uma área rica? É. Não é? Era o açúcar. Então, o barroco vai ser mais envolvido em áreas do açúcar e depois em áreas da mineração. Não foi isso que a gente viu? Então, olha ali as volutas. O que são volutas? Aquelas ondinhas, né? Né? Você tem do lado ali, ó, do lado da igreja, em cima, a escultura já junto com a arquitetura, ok? Então vamos analisar aí, ó. Aí você tem na Bahia, Salvador. Gente, Salvador era a capital do Brasil, a primeira capital do país. Tá? Então lá tinha o movimento de um monte de comerciante português. A galera traz o que está acontecendo na Europa. Aí você tem a igreja do convento de São Francisco, que a igreja é um complexo, né? É uma igreja, depois você tem lá um convento, o pátio do convento. Essa igreja aí, bicho, é maravilhosa. Tá certo? De entrada, você já dá para ver o barroco? Sim, pelo frontão. Né? Geralmente elas são retangulares, retas, porque é arquitetura colonial. Então o barroco ele vai começar a se desenvolver nos detalhes, nas talhas, nas esculturas. E geralmente, então, essa aula pode ser complexa pra caramba se eu quiser fazer ela complexa. Vamos simplificar. Porque você vai ter muitos historiadores da arte aqui brasileira que vai falar coisa diferente. Talvez você pode ver um vídeo que está falando coisa diferente, porque é outra teoria. É uma sociedade miscigenada. É muita cultura, você traz aquela informação e tal. Mas vamos simplificar. Vamos ver, ok? As cores, os entablamentos, as talhas, os detalhes, a decoração, o movimento. Então eles começam a criar isso em cima, a maioria de algumas igrejas que já existiam. Então ali você dá para ver o movimento, as ondas. Geralmente as igrejas barrocas aqui, você olha ali é simples, mas ela é muito decorada, tá certo? Olha isso aqui diz que a igreja, olha essa igreja aí, olha dentro dessa igreja, eu já fui lá. Uma coisa magnífica. Né? Então você olha a abside lá no fundo, as naves, então você tem sempre uma nave central, naves laterais. Onde fica o altar é a abside. Ela é toda revestida em ouro. Mas é o ouro, a folha de ouro, que você prega depois, assim, é uma folhinha assim, aí você vai e prega com óleo, com alguma coisa. Ela é toda revestida em folha de ouro. Olha o exagero barroco, olha o movimento, o exagero, a decoração, tá? Essa aula seria melhor se a gente o slide no projetor, né? Mas qualquer coisa, se quem gosta, se interessa, depois pesquisem umas. Então vamos só observar, ó.
Vamos só observar. Olha isso, que magnífico, né? Ou o exagero, a dramaticidade que você tem dentro dessa igreja, né? Lembra as características? Aqui é o teto, né? É o teto, é muita informação, né? Porque depois a corrente artística que vai ser contra o barroco é o neoclássico. E aí vai voltar tudo aquela sobriedade, né? Olha ali, tanto de informação, detalhe, de riquezas. Aqui eu coloquei, você vai ter elementos decorativos, os anjos, santos, flores, florais, pétalas, volutas. Então vai parecer repetitivo o que eu vou falar aqui, tá? Mas é isso, para você guardar e ver a característica, saber, ó, não, isso aí é barroco. Aqui é o convento. Lembrar também que era tipo da arte brasileira aqui nessa época colonial, os azulejos, tá? Esses azulejos em pau. Quem já visitou alguma obra, alguma arquitetura colonial? Você tem muito desses azulejos nos pátios, azuis, né? Conta santo, conta história da igreja, né? Aí na mesma igreja a gente está vendo a outra parte do complexo, o convento, né? Aí, ó, a igreja São Pedro dos Clérigos em Recife. Essa igreja aí ela é mais Recife, área açucareira, área de comércio também, né? Essa aí eu só coloquei porque ela é mais para cima, né? Ela é mais vertical, tá? Mas também dá para ver a frente dela, né? Aqui é a igreja, o convento de Santo Antônio na Paraíba, as pinturas. O barroco chega nas pinturas. Tinha uma característica do barroco europeu, o cara desenhava uma ilusão que o teto continuava ou chegava ao céu, né? A gente vai ver aqui. Então você vai fazer essas pinturas com essa tridimensionalidade, com essa sensação, né? E cheia de personagens, cheia de figuras. Tá? Da igreja de Santo Antônio, João Pessoa, na Paraíba. Aí no Rio, o Rio, depois de Salvador, qual é a capital do Rio? Você viu na aula passada. Depois de Salvador, que é a capital da colônia, né? Em 1763, você tem a igreja de Nossa Senhora da Glória. Essa aí eu coloquei ela. Então a capital vem para cá, você vai ter o dinamismo comercial também aqui. Coloquei ela porque ela é um polígono. A planta dela é um polígono. Não sei se dá para você ver aqui. Eu não coloquei a planta dela, senão a aula ia ficar muito longa, tá? Mas ela é interessante. Então, para você ver assim, você não tem aquelas... A gente tem que tentar encaixar elas nesses rótulos aí para facilitar o nosso estudo, né? Você tem escultura, por exemplo, e galera que você não fala. Por exemplo, Mestre Valentim na escultura. Você não fala dele, né? Você já viu? Você já viu? Duvido que viu ele em apostila. Você não tem, cara. Mestre Valentim, escultura lá, escultura de Santos, São João, se eu não me engano. Ali é enfeite para você colocar em colunas. Em São Paulo você vai ter barroco? Sim, você vai ter barroco em São Paulo. Só que São Paulo é extremamente pobre, cara. Era uma região abandonada. Quando era a época do açúcar, a galera estava lá em cima, no Nordeste. Depois os paulistas descobrem ouro em Minas. E depois você... Então São Paulo, aquela coisa está sempre em mutação. Então se ela na colônia era um pouco mais pobre, era abandonada, como vai ser o barroco dela? Simples. Aí a igreja de Nossa Senhora da Luz, que hoje é o Museu de Arte Sacra. Então olha como é que é. Você viu as igrejas antes, compara com essa. Olha como é que é simples. Olha lá como é que é simples. Olha uma escultura de Maria e o Menino Jesus. Então, bem mais simples, né? Mas é barroco, a gente chama de barroco, né? Mas bem mais simples. Porém, o mais famoso... você vai ter em Itu, você vai ter pinturas, ó. A Igreja do Carmo, em Itu, o Frei Jesuíno de Monte Carmelo. Olha a pintura no teto, compara. Você viu a pintura em João Pessoa, na Paraíba? É uma pintura mais simples e tal, mas você tem, até porque o Frei Jesuíno, ele não era não fez a Academia de Belas Artes, né?
Mas ele expôs a religiosidade dele. Então você vê características aonde? A pintura no teto, aquela sensação do céu, vários personagens, as cores, tá? As cores, dourado, azul e vermelho são cores características. E em Minas Gerais, né? Vou falar logo disso aí, né? Em Minas Gerais é o mais famoso sim por causa do ouro. Com a descoberta do ouro você muda a rotina da cidade, né? Eu estou ruim, hein? Você muda a rotina daquela região. Tem o surgimento de cidades, tem a corrida do ouro, aquela galera vai morar lá, você vai ter uns 20 anos, que a coroa vai meio que, depois ela vai cair em cima, na cobrança, vai ter aquelas construções típicas portuguesas, uma casa acima, uma casa junto com a outra, aglomerada, sem aquela projeção, né? Escravista, miscigenada, com desigualdade social, porque você vai ter pessoas com muito dinheiro, pessoas com muito pouco dinheiro, que as pessoas vão para aí achar que quer ganhar dinheiro, não ganha dinheiro nenhum. Então você tem uma desigualdade muito forte, uma tensão social, porra, é escravo, perdão, é escravo. Você é dono do escravo, você é pobre, isso é diferenciada com o resto da colônia, precisa aflorar alguma coisa nessa sociedade, né? E o que aflora dessa sociedade, o que faz com que essa tensão não seja tão forte e ameniza essa tensão é o barroco, o barroco mineiro, então é o mais conhecido do Brasil. O top aí, não, o top que eu falo é mais conhecido, a Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, a antiga Vila Rica. 2 artistas importantíssimos trabalharam nessa igreja. 2, olha primeiro, depois, claro, você já sabe qual que é, tenho certeza. Mas olha aí, o frontão dessa igreja. Olha os detalhes, vai ter historiador da arte que vai falar assim, não, isso já não é barroco, isso aí vai ser um rococó. Lembra disso? Rococó, lembra? Aquela arte também que surgiu lá na Europa, que era uma arte sem crítica social, era uma arte de decoração, lembra? Muitos detalhes. Depois pesquise também.